cá estamos de volta para demonstrar como fonte dos a fonte o gráfico uma figura que representa de uma tabela de uma garantir que tenhamos lá os nossos dados na tabela tabulados. Antes de avançarmos com a questão dos gráficos, primeiro vou recordar algumas questões, como a questão de formatação de textos, ou formatação do texto aqui no Excel. Primeiro, vou selecionar a célula que eu quero formatar. Neste momento, percebemos que para este texto estamos com o tipo de letra Arial Black com o tamanho 11. Vou aumentar o tamanho por uma questão de preciosidade, só para recordar algumas questões. E depois vou mudar o tipo de a cor da letra. E vou pôr ele a itálico. Assim como vou pedir para que seja sublinhado. Posto isso, recordando algumas questões que têm a ver com a formatação. Agora, podemos verificar que temos aqui um conjunto de uma tabela que tem lá seus dados. Numa coluna, temos a questão dos tipos, dos grupos, dos tipos de elementos, percentual, as porções que nós podemos ter numa refeição ideal, num prato ideal que um ser humano pode consumir. Então, nós queremos representar isso de forma gráfica. Então, a primeira questão é fazer a seleção dos dados e depois ir à opção inserir, escolher o tipo de gráfico. Temos aqui vários gráficos. Os gráficos recomendados, temos aqui o tipo de gráfico de barra, então eu vou escolher um de barra nesta primeira instância. E deste vou escolher o tipo de gráfico que eu quero. Se eu quero o gráfico em 3D ou em 2D, vou deixar o gráfico em 2D e temos aqui o nosso gráfico a criado. E depois, clicando com dois cliques, eu posso trocar o título do gráfico. Então, eu posso pôr título ao meu gosto, uma vez que esta informação é editável. Depois, até a questão dos rótulos do gráfico são editáveis, mas estes rótulos são editáveis a partir do source, a partir da tabela-mãe que construiu o gráfico. Então, eu posso muito bem editar esse senhor construtor 1. Isso é refletido no meu gráfico construtores 1, porque eu editei a origem dos dados na quais são representados aqui no meu gráfico. Um segundo tipo de gráfico que irá mostrar aqui de forma breve são os gráficos de circular. O gráfico circular, a senda de criação ou a forma de criação é a mesma. Selecionamos a fonte destes dados na qual queremos representar de uma forma gráfica e vamos à opção inserir. Posteriormente, escolhemos o tipo de gráfico que este, o circular, também conhecido como gráfico em anel, ou gráfico de pizza. Então, vamos escolher aqui o gráfico de pizza e ele aparece aqui o nosso grafiquinho, o nosso gráfico, que é este, o gráfico de pizza. O gráfico de pizza tem a particularidade que nós podemos apresentar até as porções de cada uma das fatias. Então, escolhendo aqui nos tipos ou nos estilos, temos esse estilo aqui, que mostra as porções por cima do gráfico. No cima do gráfico mostra as porções de cada um. Então, desta forma, nós criamos nossos gráficos. É algo simples, relativamente simples. Simplesmente precisamos de garantir que temos lá os dados na quais queremos representar na forma gráfica. Então, para este assunto da criação de gráfico, é tudo. Nos vemos num próximo vídeo a trabalharmos sobre outro assunto relativamente ao Excel.